internautas que nos acompanham neste programa Nanotecnologia do Avesso, hoje no seu número 485. Fazemos este programa dedicado ao público não especialista, porque é este público que paga as pesquisas sobre nanotecnologia realizadas no Brasil. Também fazemos esse programa porque é aqui que nós podemos discutir os impactos da nanotecnologia na saúde, no meio ambiente, na economia, na ética, no direito, na regulação, coisas que não são discutidas aonde se faz nanotecnologia no Brasil. Por fim, fazemos este programa porque acreditamos que ser livre é ser bem informado e a divulgação científica contribui e colabora para o aprofundamento da democracia e da cidadania no Brasil. Hoje, conforme tínhamos anunciado, estamos aqui com o nosso colega, professor Eduardo Martins Rodrigues, do Centro Paula Souza, do Sindimetal, com quem nós temos tido recentemente bastante contato e ele também se interessou pelo tema nanotecnologia, de forma que estamos trabalhando conjuntamente neste tema. Hoje nós vamos ter a oportunidade de ver uma proposta de ação sobre esse tema da nanotecnologia relacionado ao mundo do trabalho. Esse é o nosso tema geral. Então eu vou passar a palavra para ele, ele vai se apresentar, se auto-apresentar, e depois a gente vai começar, ele vai fazer uma exposição geral aí e a gente vai estabelecendo o nosso debate aqui. Com você, Eduardo. Ok, Paulo, obrigado pelo convite, por essa oportunidade de estar contribuindo com vocês aqui, que estão há tanto tempo, muito mais do que nós, nessa área de nanotecnologia. Então, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, na base, e estudei no tempo que a Fundacentro, no tempo do governo militar ainda, né, que fundou a Fundacentro tinha que colocar as regras de segurança do trabalho para frente e fez os convênios com universidades aí para gerar os engenheiros, os supervisores de segurança, hoje técnicos de segurança, médicos do trabalho. Então, desde muito tempo, faz 42 anos praticamente só, né, mas a questão da nano é nova, né? Sim. E em 2011 eu consegui fazer um mestrado na Unicamp, na medicina, na Faculdade de Ciências Médicas, com o professor Iguchi, que eu devo muito, aprendi muito com uma super orientadora. E também foi por intermédio da professora Iguchi que eu acabei conhecendo a pessoa que conduz o projeto da Fundacentro, que é a Armin, né? Se você perguntar assim, como é que você conheceu a nanotecnologia, eu até trouxe aqui um e-mail que eu mandei para a Armin em 2013, porque ela foi apresentar o tema de nanotecnologia na Unicamp, num fórum, e a Iguchi, minha orientadora, ela falou: Eduardo, vai lá com seus alunos, tem esse assunto que é importante. Então foi a partir dali, de 2013, que eu comecei a entrar nesse mundo aí da nanotecnologia. E a Arlene respondeu, está aqui, ó, para você. Agora vocês estão a responder mesmo. Então você vê que a professora Arlene é a pessoa que está desde o início nesse processo para mim, né? Porque eu não conhecia do assunto, né? Então, a partir daí, chamou a atenção. E depois, quando o Sindimetal começou a participar das reuniões, em comissões tripartites, tal, por meio de uma pessoa que fazia parte da tripartite, que hoje não está mais lá, que é o Mauro. Lembra do Mauro? Mauro. Ele convidou o Tiago, e o Tiago, vamos lá. E nós damos de frente para ele de novo. E aí nós começamos a poder entrar um pouco com mais força, mas aprendendo, né? Na verdade, nós estamos sempre aprendendo. Todos estão aprendendo, né? Não é uma coisa já consolidada, né? Não, muita coisa mudando ao mesmo tempo. Então, é isso que eu podia, assim, de forma resumida, falar, né? E quero aprender e procurar nesse aprendizado também dar algumas contribuições, né? Maravilha. Certo? Então vamos lá, manda bala aí, você fez um roteiro aqui interessante, manda bala. Então,
se você perguntasse assim, como que eu consigo, no meu olhar, né, de saúde coletiva, emoldurar a questão da nanotecnologia, a gente pensa sempre num triângulo, né? No vértice superior, a tecnologia que está gerando risco, que a gente não sabe muitos detalhes, não estão sendo colocadas para frente. No canto, na base desse triângulo, do lado, no vértice, você coloca os agravos à saúde, que também a gente está aprendendo, porque está sendo construído, tem que estar mais firme os estudos dos epidemiologistas para aplicar isso em cima da nano, né? Mas já tem bastante evidências em cima disso. E no outro vértice do triângulo, na parte de baixo da base, você tem aquilo que eu chamo de fundamentos legais, né? Então, quando a gente faz perícia na Justiça do Trabalho, eu sou perito na Justiça do Trabalho também, a gente pensa nos fundamentos legais. Hoje nós temos, graças a Deus, um fundamento, que é a primeira nota técnica da Fundacentro. Sim, eu então poderia indicar para você, que eu não sei se do ponto de vista do perito ou do ponto de vista da justiça se encontra no mesmo nível ou não, que também tem uma nota técnica do DIEESE. Do DIEESE eu não conheci, eu preciso ler, então eu vou escrever aqui para mim poder ver. Tem essa nota técnica também, que nós fizemos, deve ter uns... Em 2015? Não, antes disso. É. Deve ser em 2012, sei lá, por aí. É. Mas a minha sugestão é você conhece o Tomás, lá do DIEESE? Não. Não? Bom, mas o e-mail dele é Tomás, né? Com TH. Tá. tomás@diese.org.br. Para que você está no grupo lá, no projeto da Fundacentro e tal, em que você precisaria da nota técnica do DIEESE. Então ele vai te dizer, isso deve estar pendurado lá em algum lugar, eu não sei te dizer o link para isso, né? Então isso deve estar pendurado lá em algum lugar. Tá. Ele deve te dar o link e aí você acessa para a gente acessa. Então eu me recordei de te falar isso, porque se uma nota técnica é importante lá para o trabalho de perito, para a justiça e tal, eu suponho que sim, a segunda... Sim, porque não temos referência nenhuma. Pois é. Nenhuma. Então, eu vou ver essa observação sua que eu acho importante, porque a Justiça do Trabalho não sabe desse assunto. Ou se souber, sabe fragmentos do assunto. Tá? Então, nessa perspectiva é que a gente olha como que a gente pode estudar, né, a tecnologia, nanotecnologia. Aí se você perguntar, né, onde que eu posso aplicar nanotecnologia, bom, existem já vários livros, né? Esse é esse aqui é do Márcio Loss. Só que eu achei legal esse livro, porque eu comprei agora, né? Porque ele explica de uma forma bem hard, assim, mas que a gente começa a entender um pouco mais de como funciona, né? Tá? Inclusive sempre aquela explicação dos cubinhos, lembra que aumentar a superficial? Ele faz as contas, ele aplica exercícios e tal. Então, para os nossos alunos, a gente vai começar a mostrar desse jeito, porque senão eles não vão alcançar, né? Esse problema da troca, maior área de troca, maior dificuldade da gente controlar o ambiente de trabalho, mas também tem uma razão que eu acabei entendendo com um pouco mais de cuidado quando eu li isso aqui. Aliás, só li o capítulo 1 ainda, que ele é difícil, é hard. Tá? Sabe uma coisa chata de ler? Você tem que ler, reler e enquanto não entender, você não passa para frente. Mas foi o que eu achei. Né? Tem vários outros, né? Tem o livro do Thomas, tem o livro lá do Peter Schultz, tem vários aí. Então, isso tudo hoje você imagina aplicado em aeronáutica, em automóveis, na área espacial, na química, na construção civil, no energético, saúde e cuidados médicos, cosmético, na área alimentar, e ninguém está sabendo de como agir em cima disso. Então, os trabalhadores que estão fazendo isso daí, tenho certeza absoluta que ninguém sabe de nada.
Nada, zero. E os sindicalistas? Também. 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 Né? Nos ensinos técnicos, talvez algumas instituições que não são públicas estão investindo nisso, bastante, né? E nas públicas a gente também vai precisar investir nisso daí, a gente. Mas aí que você tem um Senai, algumas coisas, né? Mas eles não falam dos impactos, eles falam das bondades. Né? Fala de como um tecnólogo ia ter que fazer aquilo para determinadas áreas. Na verdade, a gente não é contra, não. Né? A gente sabe que é inevitável, que tem que ter melhoria, e a revolução industrial, novos produtos, novas formas, etc., de produção, mas a gente também tem que saber dos impactos. Sempre foi assim na história, né? E você falou de sindicatos e tudo mais, que eles não sabem nada. Então, veja só, desde 2015, que a gente tem acompanhado isso, 2013, aí começamos, o Thiago começou a participar da comissão tripartite, e em 2015 o representante, né, como você sabe como é que funciona a comissão tripartite, né? Tem o governo, os empregadores e os trabalhadores, né? E fazem 4 reuniões por ano. No Brasil, agora não sei como é que vai ser com essa história do Ministério da Economia, se isso continua ou não. Tá? Em 2015, o representante dos empregadores, que é o porta-voz das centrais de funcionários, né? De trabalhadores, desculpa, centrais de trabalhadores, ele se manifestou. E isso que eu estou te falando está escrito em ata de reunião, é público, qualquer pessoa pode consultar. Tá? Ele colocou que o movimento sindical faz um esforço violento para entrar no grupo de trabalho que tinha no Ministério de Ciência e Tecnologia. E que, no entendimento desses trabalhadores, esse entendimento sindical, a questão de segurança do trabalhador, nesse grupo, eles não conseguiam alcançar a informação. Estou falando de 2015, não é tão longe assim, isso né? quem fez foi o Luizinho, dos metalúrgicos. Mas... E o rolo lá era o tal comitê lá. Isso. Então isso daí está escrito que a gente, quer dizer, os trabalhadores lá representados por essas centrais não entendiam isso. Então, eu não sei se hoje ainda está nesse pé, mas eu acho que... Está nesse pé, inclusive, porque o diabo do comitê lá... A comissão tripartite está parada? Não, a comissão, sim, do outro lado, mas no lado lá onde que tinha esse negócio com o Ministério de Ciência e Tecnologia, está engavetado. Está quietinho? Está engavetado. É que no histórico do Ministério de Ciência e Tecnologia, quem entra faz a sua comissão. Ah, tá. Certo? Então isso era uma proposta que foi feita pelo Adalberto Fázio, de constituir esse conselho aí, tá, não sei o quê, que no princípio nem meio ambiente tinha, nem trabalho tinha, nem consumidor tinha, porra nenhuma. Certo? Depois de alguma pressão, então os caras abriram para a Fundacentro ser convidado. Ah, tá. Então foi mediante pressão. E botar alguém porque a CNI estava lá, né? Uhum. Certo? Então botar alguém do trabalhador lá. Não cabe isso. Não. E esse daí está parado. Esse troço está parado. Está parado. Porque entra outro, eles vão fazer o conselho dele lá. Certo? É essa a prática. Bom, você acompanha há muito tempo isso, você já sabe os ciclos, né? Como que eles se repetem, ou às vezes para bem, às vezes não para coisas tão boas. Imagine assim. Esses caras estão cortando tudo quanto é conselho, cortaram até o CONSEA, né? Que é o de segurança alimentar, que é um conselho que tinha, sei lá, 30 anos, participação da sociedade civil, etc. Acabaram com o CONSEA. E nego vão montar um conselho interministerial para a nanotecnologia, mas nem. Não. Claro que não. No modo como tinha lá o anterior, lá não vai funcionar mesmo, né? Possivelmente o Ministério lá faça um conselho, como estou dizendo, o cara está entrando, faz o conselho dele lá. Mas um conselho interministerial aí, não vai nem. Então,
pelo menos em 2015, era esse o olhar, que na verdade era um campo desconhecido, né? Não era conhecido. Era um campo desconhecido e hoje, então, pode ser que estamos no mesmo pé, né? Na mesma situação. Ok? Sim, vamos lá. Continuamos. E aí, né, para a gente poder dar sequência, assim, sempre fica aquela pergunta, mas como, né? Como que a gente pode pensar de uma forma simplificada como que funciona a nanotecnologia? Vamos pegar esse livro aqui, né? E eu coloquei aqui, né? Esse autor é de onde? É de São Paulo, tá? Da USP? Eu acho que ele estudou inclusive fora do Brasil. O livro é de 2014. Tá? E então é assim, nanotecnologia, você fragmenta o material no nível atômico. Nível atômico significa você ter 9 casas depois da vírgula, 10 a menos 9. Então isso, você vai dividindo o material, dividindo, até 10 a menos 9. E o problema é que quando você divide, o problema é esse, né? Quando você vai dividindo, essa fração de átomos que estão localizados na superfície dessa fração são mais reativos do que aqueles que estão no núcleo dessa fração. Então, esse material mais reativo é que permite afetar aquelas propriedades que a Arline sempre fala para a gente, né? Propriedades elétricas, magnéticas, de forma, de estrutura, propriedades térmicas, ópticas e mecânicas. Então, a física que a gente aprendeu deixa de ser usada. Agora é a física quântica. Então, é outro mundo, é outro material. E, por ser outro mundo, outro material e outra física, novos saberes, é que a gente precisa observar esses fenômenos com mais cuidado, principalmente quando a gente tem meio ambiente e pessoas, né, que estão manipulando isso. Tanto aqueles que estão aplicando na industrialização do nanomanufaturado, quanto naqueles que vão depois no dia a dia fazer a aplicação disso. Então, essa é a forma mais simples que eu entendi, né? As partículas que estão na superfície, que já foi bem divididinha, ela fica instável. A do núcleo fica um pouco mais estável, né? Se comparar superfície e interior. Mas essa instabilidade é que torna ela mais reativa, além da grande área de superfície que você vai se formar, tá certo? Então, essa é a preocupação da gente. Então, quando a gente pensa em proteção coletiva, nisso daí, tem que ser uma coisa muito bem bolada. Não tem, na minha opinião, tem que ser muito estudada essa engenharia. Não pode ser calcada em achar, né? Eu estava vendo ontem, a NIOSH já tem algumas coisas bem pensadas em... Nós entrevistamos aqui o diretor lá de informação e tal. Já tem umas coisas legais de proteção coletiva. Agora precisa ver se vão investir nisso, né? No caso é um trabalho dele sobre marcadores biológicos. Tá, então já seria sobre os efeitos da... Então, mas isso daí você vê a preocupação da NIOSH. Ela faz os dois lados, né? A prevenção e o efeito, né? E aqui a gente não sabe nada, que está parado, as comissões que deveriam fazer a discussão, né? Principalmente que o país é gigante, tem gente espalhada para todo mundo pensando nisso, né? E então, devido a essa característica da nanopartícula, nós temos esse novo olhar da física que tem que ser explicitado, melhor explicitado, que é difícil, não é uma coisa fácil, da química, enfim. Aí entra naquela discussão que a gente teve a proposta lá no 15º congresso, no seminário, né? Que você até nos referendou, fala assim, olha, acho que você deve investir nisso, né? Essa é a minha modesta sugestão. Né? Não. Esse é um trabalho difícil, sim, né? Mas e também, que eu saiba, não tem, né? Não tem, mas é assim. Então alguém tem que ser o primeiro aí. Então, a gente considerou o seguinte, que a gente tem visto essas discussões com o Ministério Público, que você está
informa pra gente, vocês quando vão lá, falar com o Patrick e tudo mais. Aliás, o nosso próximo seminário vai ser junto com ele. Tá? E ele sempre falou, né, que o princípio da precaução, né, é importante, é um princípio moral, né, que quando eu tenho uma ação que pode originar um dano para uma pessoa, e não tendo ainda um consenso científico irrefutável, que aquilo não vai fazer mal, o ônus da prova encontra-se do lado de quem pretende praticar o ato. Esse é o princípio da precaução. Então, como que eu vou imputar? Aí eu fiquei pensando assim, como que eu vou atribuir responsabilidade? Mas o outro lado fala, mas você não tem prova que teve a exposição. Aí entra a matriz de exposição ocupacional. Então, se eu tenho que considerar o princípio da precaução como uma das alavancas, a outra alavanca que fecha com o princípio da precaução é a matriz de exposição ocupacional. Então, quando eu estava na Unicamp, a gente viu isso daí nas matérias de epidemia, não lembro mais quais foram, mas a gente viu. Você tem matriz de exposição ocupacional para agente cancerígeno, você tem matriz de exposição ocupacional para quem trabalha com eletricidade, para risco elétrico, exposição ao risco elétrico. Aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, eu acho que para participar lá do seminário, não adianta a gente só falar, ficar na sugestão. Vamos tentar falar alguma coisa que serve, né? Então, você pode conseguir indicadores muito legais para você construir uma matriz de exposição ocupacional. Então, eu peguei isso, né, para poder falar aqui com você, que eu consigo, com matriz de exposição ocupacional, estimar exposições independente se a pessoa está ou não ficando doente. Isso é a primeira coisa, né? Outra coisa, eu não vou gastar muito dinheiro, porque eu utilizo para construir matriz de exposição ocupacional dados de base administrativas de setores econômicos. Então eu uso os dados do CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica, eu uso dados do CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. Tem todas as ocupações, é similar ao OIT. Sim, o problema disso também é a atualidade disso, né? Olha, eu concordo, ele de tempos em tempos ele é atualizado, mas o último que a gente usa dá para aplicar, né? E você usa também as informações da Relação Anual de Informações Sociais. Então é uma base de dados administrativas e com base nisso eu consigo construir a matriz de exposição ocupacional. Então, se você falar assim, como que eu faço? Que tipo de indicadores, né? Então, eu faço assim, ó. Na horizontal, eu coloco o Código Nacional das Atividades Econômicas que estão interfaceando, produzindo partícula não. Sim. E aqui, desculpe, aqui na vertical. E na horizontal, eu coloco os CBOs. Quais são as funções que estão expostas. No cruzamento desta com esta, eu consigo identificar quais são os números de trabalhadores registrados de acordo com a RAIS, né? Que estiverem expostos nesse período aqui. O Tomás fez alguma coisa semelhante para ver quantos trabalhadores, não é? Lá naquele acordo lá feito em tem um acordo feito entre os trabalhadores da indústria farmacêutica, né? E as empresas, né? sobre o direito da informação. Então, ele, Tomás, fez um estudo para dizer, olha, quantos mais ou menos são a quantidade de trabalhadores que estão abrangidos por essa coisa. Então, quando você faz esse cruzamento aqui, você identifica o número de trabalhadores e o critério de decisão para você classificar
Você vai precisar de um higienista ocupacional que tem experiência com higiene ocupacional ou engenheiro de segurança. Você vai precisar de um médico epidemiologista que acompanha essas questões por longo prazo, que é um desenho de longo prazo, né? E aí você consegue relacionar as fontes de exposição. Você vai consultar literatura científica que já está demonstrando problemas. Você vai, se você tiver dúvidas, você desagrega o CBO. Então você pode aumentar, o CBO tem até 4 dígitos ou 5 dígitos, você pode agregar mais dígitos na classificação. E aí você vai, nas dúvidas, no final você consulta um especialista. Então, no fundo, é uma construção de informações que você vai validar com pesquisadores, né? E vai fazer a aferição disso. A aferição disso é feita com uma documentação, você vai ter que montar um dossiê do que você ancorou na MEL, né? E as decisões finais você vai consultar conforme o que tem na literatura. O Jorge mencionou a última vez, ou penúltima vez, acho que foi aqui até numa entrevista que ele fez, que a OIT já tinha falado disso, né, que seria legal, e ele quer que a gente desenvolva um artigo junto. Então, Jorge, estamos aí, vamos fazer o artigo. É trabalhoso, mas eu acho que vale a pena, né? Então você tem essa estrutura da MEL, é um trabalho de folha, tem que ser feito. E a gente não pensa só num segmento econômico, não só na farmácia, a gente pensa em termos de país, né? Todos os segmentos econômicos, não só a farmacêutica, a agroindústria, a agricultura, metalúrgicos, enfim. Tem um país gigante aí. A gente pode ser feito uma MEL só para a farmacêutica, mas o nosso olhar seria para todos, né? Aí você pode falar assim, ah, mas tem limitação para a construção de matriz? Sim, também tem. Não posso falar que não tem, né? Essa limitação, bom, ela seria derivada de que tem subjetividade de quem faz a classificação. Então, eu tenho que buscar ser o mais possível no meio da balança, nem para um lado nem para o outro, para poder fazer o julgamento. E a outra limitação é que a gente não tem muitas informações disponíveis por quem emprega nos finais. Quem emprega a aplicação da dano. Tá? Mas, por outro lado, se você consegue fazer, olha, você vai ter indicadores legais. Está exposto ou não está exposto a dano? Alta exposição, baixa exposição ou não está definitivamente exposto? Isso é importante. Sim. Se você está provavelmente exposto ou possivelmente exposto, então você consegue depois fazer um diálogo com os efeitos. Se a gente não consegue saber quem está exposto hoje, os efeitos podem ser atribuídos a outras causas. E aí fica aquela discussão do princípio da precaução. Agora, qual é a diferença aí, conceitual, ou básica, ou importante aí, com o control band? O control band, ele faz a prevenção. Aqui não, aqui a gente vai saber quem está exposto. O control band é falar quem está a nível de prevenção. Agora aqui não, aqui a gente vai... e o control band normalmente é por empresa. Aqui não, aqui é a nível de país. Né? O control band pode ser feito por segmentos econômicos? Eu ainda não conheço, assim. Desculpe a minha falta de informação, mas eu acho que para você conseguir dado nacional, você teria que pensar num trabalho mais de folha, né? O control band também é difícil de fazer, eu acho. Não é, porque é julgamento de especialista dentro daquela organização. E aqui é um pensamento de especialista, sim, nível de nacional, né? Teria que ver esses que já foram feitos, por exemplo, a risco elétrico, né? Foi feito para nível nacional, para agente cancerígeno também, né? A Arlindo deve saber bastante desse assunto no nível cancerígeno. E aí você podia perguntar também para mim, de uma forma resumida, como fazer o controle social de que as coisas estão andando em relação à prevenção e nanotecnologia.
Então foram aquelas duas condições que nós colocamos. Uma coisa mais imediata, que seria dotar CIPAs das empresas, né, ou membros cipeiros das empresas, de informações suficientes para ele fazer poder de polícia dentro daquela organização, em relação às exposições. Felizmente, hoje, a nossa nota técnica da Fundacentro tem esse dispositivo que fala que cabe a CIPA, ao membro cipeiro, ser envolvido com a questão das nanotecnologias. Está escrito lá na nota técnica, né? Essa foi uma proposta mais imediata. E a proposta desafiante foi essa aqui da MEL. Por quê? Eu acho que não... quem pode fazer a MEL? Eu acho que as instituições acadêmicas podem desenvolver, investir nisso, né? Devem investir nisso. Mas eu acho que precisa mais um apoio institucional, além da Fundação. Precisa do Ministério Público do Trabalho e precisa do CREA também, o sistema CREA-Confere. Por quê? A gente vai ter que amarrar esse negócio a nível de país, entendeu? Porque nós não sabemos o risco. Depois vai ter uma epidemia de gente ficando agravada, enfim, com o que vem pela frente, né? Então a gente precisa ter um apoio institucional. Eu creio que isso daí funcionaria se a gente tiver o Ministério Público do Trabalho do lado da gente, o sistema CREA, CONFREA também, né, além da Fundacentro e as instituições de ensino, a gente consegue fazer um bolo de informações, cada um com a sua fatia de tarefa a ser cumprida, para construir a matriz. Então é um trabalho de fôlego, isso daí você vai demorar um tempo. Sim, é um trabalho de fôlego, mas que a gente vê como seria a construção de uma ferramenta. É uma ferramenta. Uma ferramenta importante para você ter, digamos, inserida aí, né? Porque aí vem a eu acho, na política pública. Isso. Certo. Isso. O objetivo seria esse. Eu não conheço ninguém, podia perguntar para o nosso colega lá, europeu, o David Azoulay, né, que é quem acompanha os negócios de regulação lá na Europa, se ele conhece alguém porque ele, bom, enfim, tem lá as relações, conhece lá um dono da ONG, etc. Se conhece alguém que está fazendo, está pensando, tem alguma proposta nesse sentido, né? Eu conheço um outro cara que a proposta dele não é nesse sentido, né? O cara chama-se Peter, o sobrenome dele é impronunciável, holandês, sei lá. Esse é um cara que já participou dos nossos seminários aí algumas vezes, já entrevistei ele algumas vezes. Ele fazia pesquisa dentro das empresas com um aparelhinho para quantificar a quantidade de nanopartícula no ambiente. Seria legal perguntar se você tivesse com condições de aí fazer uma fala com ele. Sim. Como é o nome desse aparelhinho? Porque eu acho que eu não saberia dizer, mas acho que a Arline sabe. Acho que tem de várias empresas, não é uma empresa só. Para prevenir eu acho que o problema exato, mas o problema que acho que tem problema aí na coisa é que o aparelho não dá a concentração por tamanho. Certo? Então, os aparelhos medem neste, sei lá, 12 metros cúbicos aqui, tem não sei quantas, certo? Mas não te diz quantos são de cada tipo de tamanho. Acho que uma das limitações do diabo dos aparelhos era nesse sentido. Bom, eu não sei, isso já fazem 5 anos, sei lá, talvez mais, 6 anos, que o Peter estava mexendo com isso. Porque eu tive lá na Holanda algumas vezes, numa das vezes
fui num seminário que ele estava lá, conversei com ele e tal, a partir daí a gente foi... Mas é legal se você conseguisse retomar o contato com ele, Não, para perguntar, porque às vezes a gente já possa ter esse tipo de condição. Não, se eu contato novamente com ele é outra coisa, via e-mail e dá para coisar. E ele participou, quando a gente fez o seminário lá no dia ele participou por Skype e tal, apresentou a pesquisa dele e tal. Enfim, mas eu acho o seguinte, quer dizer, você com essa sua proximidade lá com a saúde coletiva, eu acho que esse é um diálogo de um tema que deve interessar lá essa que foi sua orientadora. Então, a minha professora, ela está aposentada, mas eu acredito que ela esteja acompanhando a gente em off, né? Sim. Mas nós já levamos essa preocupação, eu estava falando antes de começar aqui no programa, né? Nós já conseguimos inserir essa preocupação na saúde coletiva. Sim, mas o negócio é você entrar no doutorado, né? E precisa ver, né? Se a gente tem pé para isso, né? Certo. Se a gente tiver pé, a gente vai, né? Mas é difícil, é difícil. É 4 anos, né? Sim. Nem saber. É. Mas Deus sabe o que faz. A gente vai com boa vontade. A proposta é ajudar o semelhante a trabalhar e não ficar doente. Sim, certo? E principalmente quem for ajudar também não ficar doente. Né? É verdade, é verdade. Para poder ajudar. Mas eu acho que do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de você fazer uma investigação, essa é uma investigação importante a ser feita, não só porque é referente ao mundo do trabalho e tal, as novas tecnologias, etc, e também por causa disso. Quer dizer, quem é que fez isso? Eu não sei se tem no Brasil. No Brasil eu acho que não tem. Não sei. Deve ter, talvez para isso. Você falou da elétrica. Tem elétrica, tem agentes que deve ter para outros ramos tem. por aí, para outras coisas por aí, mas Tem de nanotecnologia, não tem não. Por então, isso, era uma a necessidade do Ministério Público do Sistema CREA confere com a gente. Porque eles vão dar força institucional para esse projeto. O Ministério Público é outro, né? Evidentemente que isso você faz, quer dizer, do ponto de vista quando você se candidata lá para que o seu tema seja escolhido um ou outro. Então, você dá, eu acho que o Patrick poderia fornecer lá, nós temos interesse nesse tipo de investigação, então, isso você junta lá e isso outro é da Fundação. A Fundação tem interesse que um tipo de conhecimento desse seja produzido. Então você tem como articular instituições que vão te dar apoio institucional, né? Provavelmente nenhuma delas vai te oferecer bolsa, né? Certo? Então, bolsa deve ser um sistema CNPq, CAPES, tá? Não sei o que está aí, esse rolo que está aí. Mas eu acho que era interessante. A outra carta lá do sindicato, né? Pô, nós somos um sindicato aqui, temos interesse em seja produzido o conhecimento nesse campo. Na verdade, então você acaba de ter uma meia dúzia de cartas aí, meia dúzia de instituições que fariam. Claro que você vai ter que elaborar um projeto de pesquisa em cima disso, né? Sim. Que é parte da... faz parte da sua aceitação, né? Do concurso, certo? Pode falar de concurso, sei lá, processo de ingresso, né? Eles devem ter uma prova escrita, né? Coisa assim, claro. Como é que é lá na medicina. Mas era isso, cara. Eu acho que tinha que investir. Eu agradeço esse incentivo. E aí, é evidente que você pode contar com a gente, né? Contar no sentido de... Né? Também podemos dar uma carta, não sei nem problema da redenção, e nos debates, né? Discutir com você essas coisas aí. Você sabe por que no final tudo, né? Você está falando, minha cabeça está falando e eu já estou pensando em paralelo, né? Porque no fundo, né? O que nós vamos ter vão ser ambientes nano-insalubres, né? Provavelmente, né? Ambientes de trabalho nano-insalubres. E é isso tudo que a gente faz com a perícia da justiça do trabalho. E aí que você vai tentar
tentar corrigir a nanoinsalubridade. Não sei se cabe esse termo aqui, né, Paulo? Com propostas nanotecnológicas. Isso nos Estados Unidos, isso lá no começo, em 2004, 2005, o que os negros estavam fazendo? Tinha contaminação no lençol freático. Uhum. Aí os caras apresentaram lá um projeto de entrar com nano-óxido de ferro. Tá. Para retirar, para a ferrugem lá. retirar a poluição Nas águas subterrâneas. na água subterrânea. Bom, aí o que fizeram? Pararam o diabo do projeto, sei lá, se no meio, 40%, sei lá, parar. Por quê? Porque provavelmente estava acontecendo o seguinte: você tira a poluição daquela e deixa. Deixa a outra no lugar. Né? Então, você corrigir um nano insalubre com algum nanoproduto, também, né? No fundo é um desafio enorme, porque o que a gente tem de conhecimento aqui ainda está sendo construído, é um processo, né? E a MEL seria para você dar a matriz de exposição proporcional um suporte para as decisões da biologia lá na frente, né? Dos efeitos, estava exposto, ficou doente, tal, né? Quais foram, enfim, se a ANA, eu acho, como você falou, já está estudando os efeitos, né? Indicadores de saúde biológica. Então já tem. O diretor aqui, a palestra dele foi em cima disso, um texto que ele publicou lá sobre indicadores biológicos. Então a gente tem que trabalhar braço dado, né, com esses pesquisadores. Né? Bom, Eduardo, eu quero agradecer aí a sua contribuição para o nosso programa de hoje. Certamente teremos outras possibilidades de novas contribuições aí. Nós temos uma série de atividades para frente, para as quais você está convidado, ou eu vou formalizar o convite aí para você, não é? E no final do ano vamos ter o nosso seminário, 16º, né? Uhum. E que vai ter espaço para isso. Então a minha sugestão é que você, daqui até novembro, fosse pensando em estruturar um negócio desse aí, uma proposta dessa, mais concretamente, para que você pudesse apresentar lá mais tempo, né? Teria mais tempo para produzi-la, e acho que isso também vai ser uma parte, né, que pode servir também, que é para esse processo de doutorado. Perfeito? Se você não for fazer para o ano que vem, né, enfim, pode ir no ano que achar que deve fazer, mas isso é um processo de acúmulo, né? Você vai construindo, certo? Uhum. De tal forma que você vai acumulando conhecimento e tem um tempo X lá, aquilo virou um projeto de doutorado. Tá certo, Paulo. Vamos então, nos esforçar, pedir que Deus nos dê força para ter... porque as batalhas são imensas, né? Todo lado. Bom, então vamos encerrando o nosso programa e ficamos aqui. Semana que vem é Carnaval. Carnaval não estaremos aqui, estaremos devidamente em outros locais. E voltamos no dia 11 de março. Ok, Paulo. Perfeito? Perfeito. Um abraço a todos. Um abraço.